E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ter uma introdução nas opções, nos botões que nós temos no LAS Report, que é o nosso gerador de BI, né? O nosso BI, o Business Intelligence. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre as funções de cada botão e dando uma olhada mais a fundo no nosso gerador de relatórios. Eu vou utilizar aqui o nosso cadastro de pessoas, tá? Só para exemplificar. Vamos em relatórios, configurar qualquer um aqui, a gente não vai utilizar. Vamos aqui em novo, vamos dar um nome, vou dar um nome teste para ele aqui. A gente não vai utilizar esse relatório, tá bom? É só para exemplo mesmo. E vamos dar um select aqui só para dizer que tem alguma coisa. Select todos os campos, GLB pessoa, beleza, tipo relatório mesmo. E vamos aqui no layout. Então inicialmente o nosso layout ele vai abrir assim em branco, sem nada. Então o relatório ele é formado por bandas. Então cada banda que a gente arrasta para cá, ela tem uma determinada função. O relatório do jeito que ele está aqui, ele não tem utilidade, não serve para nada, é uma folha em branco, tá bom? Então nós precisamos arrastar bandas para cá, que é onde vai ficar as nossas informações. Um bom exemplo seria o nosso cabeçalho, que é a parte inicial do relatório. Então você arrasta um cabeçalho para cá, e naquele cabeçalho você pode entrar com dados, com imagens, com linhas, com textos, com desenhos e assim sucessivamente. Então cada banda representa um tipo de função diferente. Eu já vou mostrar a parte da banda, só quis falar um pouco sobre isso porque o relatório ele abriu assim em branco. Então vamos primeiramente ao nosso menu, como segue o padrão de muitos aplicativos, né? Novo, abrir, salvar como, salvar, lista de variáveis, essa parte é bastante avançada, entendeu? Aqui before print script, executar antes, um script antes de imprimir. Report options, report page options, preview e exit. Aqui no edit coisas normal. E aqui a gente tem um pouquinho de informações a mais aqui. A gente vai ver sobre o Object Inspector daqui um pouco, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui essa opção Report Options, que é onde a gente pode setar uma impressora padrão ou deixar aqui a default print, entendeu? Aqui a gente pode setar uma impressora padrão para que aquele relatório sempre seja impresso na mesma impressora. Então se você tem um relatório lá no sistema que imprime direto, tipo o formulário, que você pode configurar para ele imprimir direto ou não, então você pode utilizar essa opção aqui para setar uma determinada um relatório, um formulário, para que ele saia por determinada impressora. E aqui a gente tem informações, se você quiser colocar o título do relatório, o autor, o subject, o keywords, comentários e inclusive controlar esse relatório por versões, ter diferentes relatórios, o mesmo relatório, mas com versões, correções diferentes. Outra opção é o Page Options, que a gente pode selecionar o tamanho do papel. Então se a gente quiser executar e a nossa impressora aceita um tamanho diferente, você pode vir aqui e tá ajustando um papel aqui que tenha cadastrado, obviamente, aqui no sistema, né? Você pode estar colocando num papel diferente. Normalmente a gente utiliza o A4, mas você pode imprimir numa impressora que utiliza um A3 ou um A5. Então o sistema, o gerador de relatório ele tem essa possibilidade, tá bom? Aqui nós temos a orientação, né? Se ele é por paisagem ou se ele é por retrato. E aqui temos mais algumas opções, que é a margem, né? Você pode utilizar a margem. E no caso de relatórios crus, relatórios cross, então você pode também ter o número de colunas, que seria um bom exemplo, uma impressão de etiquetas. As etiquetas elas têm aquelas colunas e o papel ele vem aquele papel com vários adesivos, né? E você pode configurar ali uma, duas, três, dependendo do tipo do papel, você pode configurar com colunas diferentes, com um número de colunas no caso. Vamos cancelar. Aqui embaixo nós temos algumas opções. Primeiramente aqui é o mais utilizado, que é o retângulo com texto, né? Um texto com retângulo.
Então ele vai abrir assim, você pode escrever alguma coisa. Aí aqui nós temos a banda, que é o que eu falei anteriormente para vocês, que a região que vai ser impressa é a região que você vai arrastar para cá. Eu vou arrastar uma banda, então vou arrastar uma banda simples aqui. Eu vou colocar como título do relatório. Aqui nós temos vários, já eu vou passar para vocês o que é cada um, só para terminar de explicar sobre a banda. Então vamos colocar aqui um título. Eu coloquei esse título. Se eu arrastar esse campo para cá, ele vai ser impresso. Se eu retirar ele daqui, no momento do sistema fazer o tratamento desse relatório, o que não tiver em bandas ele vai descartar, não vai mandar para a impressora. Então, se eu quero que essa informação vá para a impressora, eu tenho que colocar ela aqui. Aí ela vai para a impressora. Se eu tirar ela daqui, ó, ela não vai ir para a impressora. Essa informação ela apareceu aqui no preview, mas ela não vai ir para a impressora. Vou deletar para explicar a banda passo a passo. Primeiramente nós temos o título, depois aqui um sumário do título, depois o header da página, que é o cabeçalho, e aqui é o footer lá embaixo, o rodapé da página, entendeu? Então eu tenho o título, que é o que aparece lá em cima, e o footer, que é o que vai aparecer lá embaixo. Logo após nós temos o master header, master data e master footer. Master header, master data e master footer, os três fazem parte de um conjunto, que é quando eu vou procurar essas informações como mestre detalhe. Eu preciso imprimir informações como mestre detalhe. Um bom exemplo seria uma listagem de clientes. Então, o que seria o nosso master header? Como eu vou tratar de um relatório que vai ter várias linhas, o master header seria o cabeçalho. É onde eu colocaria ali o ID, eu escreveria ali ID, nome e data de nascimento, um exemplo. E logo após eu colocaria o master data, que seria o que? Seriam as linhas 1, fulano de tal, data tal, 2, fulano de tal, data tal. Então assim, o master data no caso, ele serve para você trazer, ele serve para mostrar para você as informações que contém no banco de dados. Então a gente vai ter ali o master header, que é onde vai ser o cabeçalho, onde a gente vai digitar, onde a gente vai escrever para mostrar o nome das colunas, e logo abaixo o detalhe, que seria onde que ele traria todas as colunas. A gente vai digitar apenas uma, mas ele vai coletar no banco de dados todas as listas, todas as linhas. Aí nós temos logo abaixo o master footer, que ele seria o rodapé desse mestre detalhe. Se eu quisesse colocar uma contagem de registro, é nesse master footer que eu colocaria a minha função, o meu cálculo, para mostrar a quantidade de registro. Detail header, detail data, detail footer é praticamente a mesma coisa do que o master, mas é como se fosse um segundo nível, entendeu? Vamos pensar assim, no caso do master data, ele não seria uma listagem de pessoas. Vamos trocar para o módulo de movimentos. O meu master data ali, o meu conjunto de master header, master data e de master footer seria uma listagem de movimentos. E em cada movimento eu quisesse que que o sistema traga para a tela os itens de cada movimento. Então esse detalhe seria esses itens. E eu poderia ter do mesmo jeito que eu tenho o master lá em cima, o header, o data e o footer, eu poderia ter o header, o data e o footer do detalhe. Entendeu? Subdetail header seria um terceiro nível, tá bom? O overlay a gente não vai estar olhando, e o column header, column footer também nós não vamos estar utilizando. A gente vai utilizar no nosso treinamento a partir do grupo group header e group footer, que eu vou explicar agora para vocês. O group header e o group footer, ele seria numa seguinte situação. Vamos entender aqui. Eu vou trazer uma lista de lançamentos. Tem uma lista de lançamentos futuros ali, diversas vendas para clientes. E essa lista, o sistema vai trazer ela totalmente desordenada. Ele vai trazer lá, vamos supor que eu coloque ele por data de vencimento. Então ele vai me trazer lá uma lista totalmente desordenada por data de vencimento. Então eu vou ter fulano de tal com um registro lá no início, outro lá no meio e outro lá no fim. E se eu quiser agrupar
essas informações. Como que eu faria para agrupar essas informações? Eu utilizaria o group header e o group footer. Essas bandas elas servem para tratar esse tipo de agrupamento, tá bom? O cross header, o cross data e o cross footer seria a mesma coisa dos detail, do master, do detail e do subdetail, mas tratando por colunas, né? A gente vai colocar eles alinhados em colunas, que seria aquele exemplo que eu falei anteriormente das etiquetas. Então eu estaria utilizando essa opção de cross para fazer essas etiquetas, tá bom? Reveja o vídeo, pare e volte para tentar entender. Qualquer dúvida pode perguntar. Aqui nós temos o componente de imagem. Então nós podemos fazer tá colocando uma imagem. Eu nem sei se eu tenho imagem nessa. Tenho sim uma imagem aqui. Um pouco mais abaixo nós temos o subreport. Eu vou pular o subreport, gente, que ele é um pouquinho complicado. Não vou falar do subreport. O que seria o subreport? Aqui tá vendo? Ele abriu, ó, quando eu cliquei, ele abriu um novo registro aqui em cima. Então isso aqui seria o subreport. Não sei nem onde ficou aqui. O subreport eu estou dentro de um registro de uma banda e eu preciso trazer outras informações de outra parte do relatório para dentro desse relatório, dessa minha página principal. Então eu posso utilizar o subreport para isso. Aqui dentro vamos supor que eu quero trazer um título, um novo título, ou eu quero trazer informações como uma nova lista dentro de um master data ou de um detail data. Eu posso trazer mais informações com esse subreport. Ele é bastante complexo, é até difícil para mim explicar porque eu não tinha olhado ele antes, mas a gente utiliza ele no sistema, vocês vão ver a utilização dele, só que é um pouco confuso a explicação, tá? Então eu vou pular essa explicação aqui. Vamos falar da linha. Se eu precisar de linhas diferentes, eu posso... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Temos linhas aqui, ó, diferente. A gente pode usar cores diferentes também, tá? Na linha. Posso utilizar uma linha roxa aqui. Posso utilizar uma linha verde. Não tem problema. O relatório é bastante dinâmico. É muito bacana. Aqui temos mais um componente. Bem bacana também esse componente. Opa. Esse componente aqui, deixa eu colocar um título nele. Beleza. Temos mais outro componente aqui. Vamos escolher aqui uma elipse. Vamos colocar um outro aqui. São várias formas nesse triângulo. E um retângulo. E aqui a gente tem uma caixinha muito legal também. Inclusive a gente pode utilizar degradê. Pode colocar gradiente. Bem legal. E aí aqui a gente tem mais dois componentes que são um pouco menos utilizados, que é o QR Code e o Barcode, que é o código de barra. Menos, mas não que não é utilizado. Também são utilizados, mas um pouco menos. São relatórios que demandam de um pouco mais de atenção. Olha aí, aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Bom, pessoal, essa aula foi para mostrar essas informações. Aqui a gente tem algumas coisas referente à parte do texto, que eu não acredito que vocês vão ter dificuldade. Tá, vou colocar só um teste. Eu preciso alinhar um texto para cá, para lá, no meio. Então isso aqui todo
pessoal que já trabalha com Word já tem uma certa facilidade, não vou entrar nessas informações. Aqui é o tamanho, negrito, itálico, as cores e aqui algumas fontes. Beleza, pessoal? Essa aula vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente já vai começar a fazer a criação do nosso primeiro relatório. Certinho? Valeu, obrigado.